Mas eu já vou aí, é a matéria de ontem, o Cleidson Silva, ele ontem teve uma decisão à noite do ministro Alexandre de Moraes e dá uma multa a Daniel Silveira de 405 mil e dá 24 horas, que é oficial de justiça, que é nosso tema da enquete, para colocar a tornozeleira. E se recusou a colocar e assinar. E agora nós vamos ver que vai ter muito. Essa crise ainda não acabou, mas vamos colocar a matéria e vamos debater. Já a matéria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter todas as restrições impostas ao deputado Daniel Silveira, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica. Moraes também multou o parlamentar em R$ 405 mil em razão do descumprimento das medidas definidas. Ainda segundo o ministro, a multa segue válida mesmo após o presidente Jair Bolsonaro ter perdoado a condenação de Daniel Silveira. Abre aspas, em razão de não se relacionar com a condenação, mas sim com o desrespeito às medidas cautelares fixadas, sem qualquer relação com a concessão do indulto. Fecha aspas. Para garantir o pagamento dos 405 mil em multa, a decisão do ministro determina o bloqueio de valores pertencentes a Daniel Silveira no Sistema Financeiro Nacional, o bloqueio imediato de todas as contas bancárias do parlamentar, o bloqueio de 25% dos vencimentos pagos pela Câmara ao deputado, até o cumprimento integral da multa aplicada. Daniel Silveira disse que não vai comentar e nem usar a tornozeleira eletrônica imposta pelo Supremo. A PGR não tem competência para interpretar a ação direta de inconstitucionalidade. Eu não sei quem foi o procurador, o subprocurador. Subprocuradora, já nem deveria estar falando sobre o tema. Então, se ela fala isso sem respeitar a própria ação direta de inconstitucionalidade 5526, que delibera a casa sobre o tema, ela deve voltar às fileiras da Academia de Direito e começar a reaprender o que ela está tentando aplicar. Não vou comentar e nem vou usar, né? Teve um indulto que, eles podem falar, vai permanecer, eu só não vou usar. Ramon Cujuí, ordem judicial se cumpre e se discute depois? Ou o Daniel Silveira ele está correto de não usar a tornozeleira? Olha, Zezinho, eu sou de um tempo que a ordem de juiz a gente cumpre e depois discute, né? Então, assim, o que está colocado aí, na verdade, é um tumulto processual criado pelo presidente da República. Nós fizemos uma discussão aqui, há um consenso entre as pessoas, pelo ministro, entre os juristas, entre os estudiosos. Pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele criou a confusão toda aí. O tumulto processual foi criado pelo presidente. O presidente da República não está no processo. Deixa eu falar. Depois eu dou o contraponto. Deixa eu falar. Ele foi criado na medida em que nós aqui entendemos, nós já fizemos essa discussão aqui com vários advogados, e a gente chegou pelo menos a um consenso aquele dia de que o ato, a prerrogativa do presidente dar graça é tranquilo. Agora, dar graça sem o trânsito em julgado são outros 500. Era preciso ver se havia requisitos da validade do ato. E um dos requisitos era essa temporalidade, né? E isso me parece que foi meio consensuado. Eu acho que há uma discussão acerca disso. Na medida, veja bem, em que o presidente ele dá uma graça num curso de um processo que ele não foi concluído, não houve trânsito em julgado, ele permite ao criminoso, no caso o Daniel Silveira, que é criminoso, cometeu o crime, foi julgado e condenado como criminoso, o processo não foi anulado, ele está lá criminoso, ele recebeu a graça, permite ao criminoso ele se rebelar aí no curso do processo e não querer cumprir decisão judicial. Essa que é a verdade. O tumulto processual aí foi gerado pelo presidente da República quando aplica a graça, né, antes do processo ter transitado em julgado, que é uma coisa que o próprio STF vai julgar se isso pode ou não pode, uma vez que o requisito da temporalidade foi ou não cumprido. E isso quem vai julgar é o STF, não é o presidente, não é o Daniel Silveira. Ora, um deputado no mandato, uma das coisas que ele tem que se preservar é a harmonia dos poderes e a Constituição. Na medida em que o deputado ele se põe a afrontar uma decisão judicial da Suprema Corte, ele coloca em descredibilidade todo o Poder Judiciário.